Bom dia, segundão. Nossa aula hoje é a correção do caderno de atividades Filoanelida, página 8 a 10. Então, a primeira questão é a de número 8 e pede para completar as frases a seguir com algumas características gerais dos anelídeos. Então, os anelídeos são animais de corpo cilíndricos, mole e segmentados ou metamerizados, tá? De hábitos terrestres, dulcícolas ou marinhos. Apresentam ectoderme, mesoderme e endoderme, portanto, são triblásticos. Apresenta simetria bilateral. São distribuídos em 3 classes: poliquetas, oligoquetas e hirundínia. São neuromiários e celomados. O celoma completamente revestido por mesoderme, tá? Lembrando que celoma é a estrutura que vai abrigar os órgãos internos, uma abertura que abriga esses órgãos, tá? Apresentam ânus, tendo um sistema digestório completo. Lembrando que o blastóporo vai originar primeiro a boca. Se o blastóporo origina primeiro a boca, são animais protostômios, tá certo? A maioria apresenta sistema circulatório fechado, respiração cutânea ou branquial. Então, aqueles terrestres têm a respiração cutânea, pela pele. E os dulcícolas ou marinhos vão apresentar brânquias para fazer as trocas gasosas, tá? A excreção é realizada por nefrídeos, que vão eliminar principalmente amônia e ureia. Também apresentam um sistema nervoso na forma de gânglios ou ganglionar na porção ventral, ou seja, na parte que vai de encontro ao solo, tá? Podem ser dioicos, apresentando macho ou fêmea, ou monóicos, os chamados hermafroditas, que vão produzir gametas tanto masculinos quanto femininos. As minhocas realizam fecundação cruzada. Então, as minhocas, elas são monóicas, elas produzem gametas masculinos e femininos, mas não fazem autofecundação. Elas vão cruzar com outras minhocas e cada uma delas vai depositar no organismo da outra os gametas masculinos, para que haja essa fecundação, tá certo? Os anelídeos também podem apresentar desenvolvimento direto ou indireto. Quando é indireto, vai ter a formação de uma larva chamada trocófora. Questão 9. Sobre os invertebrados, assinale o que for correto. Os quinidários são diblásticos, porém sem órgãos, com digestão exclusivamente intracelular e com fase larval séstil. Então, essa questão está errada. O que está errado aí nessa questão? A digestão ela não é exclusivamente intracelular, ela ocorre de forma extracelular na cavidade gástrica, né? E a fase larval dos quinidários, ela não é séssil, ela é móvel, tá certo? As células que revestem externamente as esponjas e as que revestem a espongiocele são respectivamente coanócitos e amebócitos. Então, essa também está incorreta, tá certo? As que revestem a espongiocele são sim os coanócitos, então tá na ordem errada aí o respectivamente. E as que vão revestir, externamente as esponjas também não são os amebócitos. Os amebócitos são células que ficam ali na mesogleia e elas podem se diferenciar em qualquer outro tipo celular, tá? 4. Nos anelídeos, o sangue circula em vasos, a epiderme absorve o oxigênio do ar e desprende o gás carbônico. Verdade, o sangue deles vai circular só em vasos, ele tem a circulação fechada, né? E os anelídeos terrestres vão fazer essa troca gasosa através da epiderme. A forma achatada do corpo dos plateumintes relaciona-se diretamente com a ausência do sistema digestório, excretor e circulatório. Não está relacionada com a ausência desse sistema a forma do seu corpo, tá? E 16. Nos nematóides, embora sejam triblásticos, a cavidade do corpo não é revestida pela mesoderme, sendo denominados pseudocelomados. Isso é verdadeiro, tá certo? Então, as opções corretas, somente a 4, a 16, formando um total aí de 20.
a soma das opções corretas, tá? Questão 10. Entre os anelídeos, duas classes salientam-se: as poliquetas, que habitam em sua maioria ambientes marinhos, e as oligoquetas, que também habitam ambientes aquáticos, principalmente de água doce, e também a terra. Baseado no texto e em seus conhecimentos, assinale a alternativa que melhor diferencia a poliqueta de oligoquetas. Então, poliqueta com clitelo, poucas cerdas e hermafroditas. Oligoquetas sem clitelo, muitas cerdas e unissexuados. Então, isso aí tá errado, né? Não é a melhor separação, porque oligoquetas ele não é unissexuado. Os oligoquetas também são hermafroditas. Letra B, poliquetas. E poliquetas também são muitas cerdas, oligoquetas são poucas cerdas, então também tá invertido, tá bom? Poliquetas tem clitelo, sim, poucas cerdas, errado, né? Poliqueta quer dizer muitas cerdas, e unissexuados. Tá correto, unissexuados. Oligoqueta sem clitelo, oligoqueta tem clitelo, tem poucas cerdas, também tá errado isso aí. E hermafroditas, que estaria certo. Então, a resposta certa aí é poliquetas, que não tem clitelo, tem muitas cerdas e são unissexuados. Os oligoquetas têm clitelo, tem poucas cerdas e são hermafroditas. Tá certo? Então, a resposta correta é a letra D. 11. Unioeste, Paraná. Por centenas de anos, as sanguessugas foram usadas no tratamento para qualquer mal, até que sumiram de cena. Agora, elas são colocadas em ventosas, elas estão colocando as ventosas de fora novamente. No final do século XIX, haviam sido banidas como símbolo de uma medicina que não conhecia os riscos da contaminação por micro-organismos. Mas uma substância anticoagulante presente na saliva das sanguessugas tem se mostrado uma solução eficaz para tratar hematomas decorrentes de cirurgias plásticas e até para salvar reimplantes de dedos e orelha. Ela permite que o sangue circule enquanto os microvasos sanguíneos que não puderam ser religados durante a operação não se refazem. Assim, a parte reimplantada é mantida viva até o restabelecimento da circulação. Com relação a esses organismos, é incorreto afirmar que os hirundíneos podem ser ectoparasitas. Isso é verdadeiro, tá? Então, os hirundíneos, como as sanguessugas, elas fazem se aderirem à pele dos animais e começam a sugar o sangue desses animais, né? Por isso que elas têm o nome popular de sanguessuga. Então, isso pelo lado externo do corpo. Então, ecto para fora, parasita externo, tá? B. A saliva da sanguessuga apresenta substâncias anestésicas que reduzem a dor quando inserem a ventosa oral e corta a pele com os dentículos. Isso é verdade. Então, às vezes o animal não percebe até como uma característica a dor quando ele é parasitado por uma sanguessuga, tá? A faringe dessas poliquetas atua como uma bomba sugadora de sangue. Não é a faringe que vai atuar como essa bomba sugadora de sangue, né? Então, as ventosas vão como falou na questão anterior, vai ter a pele cortada pelos dentículos, né? E uma ventosa oral é que vai sugar o sangue, tá certo? Os anelídeos são animais que apresentam o corpo segmentado e os representantes mais conhecidos são as minhocas e sanguessugas, também é verdadeiro. O sangue ingerido por esses invertebrados hermafroditas é digerido lentamente no sistema digestório, que possui boca e ânus, verdadeiro. Eles têm sistema digestório completo. Questão 12. Sobre as minhocas, responda as questões a seguir. A qual classe de anelídeos elas pertencem? Elas pertencem à oligoqueta, tá? Identifique as funções realizadas pelas seguintes estruturas do sistema digestório desses animais: faringe, papo e moela. Bom, a faringe, ela atua fazendo a obtenção, né? Sugando os alimentos. O papo, ele faz o armazenamento desses alimentos
e é um certo amolecimento, enquanto a moela faz o papel dos dentes, ela tritura os alimentos, tá certo? Porque esses animais não têm dentes, então vão absorver, guardar primeiro no papo, já faz um amolecimento ali, e a moela vai fazer a digestão mecânica, que é a trituração do alimento, tá certo? E letra C, explique como ocorre o processo de reprodução desses animais. Então, a minhoca, ele é um ser hermafrodita que realiza a fecundação cruzada. Então, duas minhocas vão se aproximar. A minhoca 1 introduz o poro genital dela na minhoca 2, né? Deixando lá o sêmen dela, os gametas masculinos. Enquanto a minhoca 2 faz a mesma coisa, deixa no corpo da minhoca 1, né? O sêmen dela, os gametas masculinos. Então, as duas minhocas, na verdade, elas vão trocar os espermatozoides. A minhoca 1 vai ter seus óvulos fecundados, a minhoca 2 também vai ter seus óvulos fecundados, e depois cada animal eles vão se separar, cada um vai formar lá no clitelo o seu casulo, né? E vai depositar no casulo os ovos. E aí vai depositar os óvulos e os espermatozoides. E aí vai ter a fecundação aí, a formação dos ovos, e depois de um tempo as minhoquinhas vão aparecer, tá certo? Questão 13. A figura abaixo representa esquematicamente cortes do corpo de 3 diferentes grupos de animais multicelulares: anelídeos, plateumintes e nemateumintes, não necessariamente nessa ordem. Elas representam o processo evolutivo que levou ao surgimento de cavidades no corpo dos animais, ou seja, o surgimento dos celomas. Então, a parte listradinha aí é o revestimento do corpo, essa com bolinhas ou triângulozinho, sei lá como é que esse bichinho chama, tecido intermediário, todo preenchido é o trato digestório e em branco aqui, cavidade, tá? Então, relacione cada figura com os grupos animais representados no enunciado. Então, essa figura 1, ela vai ter as 4 estruturas, só que ela não tem essa cavidade no trato digestório, antes do trato digestório, né? Então, a figura 1 é um plateuminte, que é um acelomado, não possui celoma, não possui uma cavidade para o trato digestório ou outros órgãos, tá? A figura 2 já é um nemateumintes, ele é um pseudocelomado, tá vendo? Ele já tem uma cavidade aqui, né? Mas ele ainda não tá com o sistema abrigando órgãos do sistema digestório, mas já tem um pseudoceloma aqui, tá certo? E a figura 3 é um anelídeo, que é um celomado, que é a cavidade aqui que vai abranger, que vai organizar os órgãos internos desses animais, tá? B. Discorra sobre 2 vantagens trazidas pelo surgimento de cavidades corpóreas. Então, a cavidade, a presença do celoma permite uma maior movimentação dos animais. Por quê? Porque esse celoma, essas cavidades, elas vão funcionar como esqueleto hidrostático, tá? Também vai funcionar como proteção para os órgãos internos, tá certo? E facilita, né, a maior distribuição de substâncias, nutrientes e excretas pelo organismo. Então, tem vantagens o surgimento dessas cavidades corpóreas. Pessoal, a nossa aula hoje termina por aqui. Espero que essa correção tenha ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida em qualquer uma das questões, eu estou esperando essa dúvida através do WhatsApp. Eu vou tentar tirar essa dúvida da melhor forma possível, tá certo?
Então, até mais e bons estudos!